Fala aí pessoal, boa noite, tudo beleza? Vamos começar aqui então com a nossa 21ª aula. Vou começar um tema novo, que vai usar bastante do que a gente já tem visto aqui na parte dinâmica. Vamos falar então de trabalho e potência. Trabalho, o que é o trabalho? Trabalho é a grandeza física relacionada aqui à transferência de energia devido à atuação de uma força. Então, quando a gente realiza um trabalho, quando a gente aplica uma força em um determinado corpo, e esse corpo ele sofre algum tipo de deslocamento. A definição de trabalho mesmo é dada por essa letra grega aqui, tal. Por definição, o trabalho tal de uma força constante, paralela, quando a gente diz paralela, é da mesma direção, e do mesmo sentido a um determinado deslocamento d, e aqui a figura ficou por cima, mas essa grandeza, a grandeza do trabalho, né, ela é escalar, ela é dada por tal é igual a F vezes D. Então aqui, se a gente tem um corpo saindo de um ponto A para um ponto B, e essa força que está atuando, ela é constante, paralela ao deslocamento, e do mesmo sentido do deslocamento, ou seja, ela é constante, tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor de deslocamento, esse trabalho ele é dado pura e simplesmente por F é igual a trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Só que isso aqui é para um caso específico que a gente tem mesma direção, mesmo sentido. Para uma força qualquer, o trabalho ele é dado pela seguinte fórmula. O trabalho ele vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Tal é igual a F vezes D vezes o cosseno de θ. Quem é F aqui para essa força qualquer? F ela vai ser o módulo dessa força que está atuando no objeto. Então, a gente tem essa caixa aqui, temos uma força F atuando aqui nesse objeto. Então, o módulo dessa força ele vai ser dado aqui, é o valor desse F. D, quem é D? É o módulo também do nosso vetor de deslocamento. E θ, ele vai ser o ângulo entre o vetor da força e o vetor de deslocamento. Então, nesse caso aqui, o nosso vetor de deslocamento está aqui na horizontal, e essa força F está com um ângulo de inclinação aqui em relação a ele, que é esse ângulo θ. Beleza? E esse valor aqui, o trabalho ele vai ser para cada força que a gente estiver analisando. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como é que a gente faz, de como aplicar essa fórmula mais genérica, né? Não de como aplicar, mas situações, e para vocês verem como é que essa fórmula aí ela vai representar bem para todas as forças que a gente vai ter aqui, para uma força qualquer, no caso, né? Vamos supor aqui que a gente tem uma força atuando aqui no objeto, e ela é aqui na mesma direção e no mesmo sentido que está ocorrendo o deslocamento. Quando a gente tem duas forças aqui no mesmo sentido, elas estão se sobrepondo uma sobre a outra, certo? Elas estão iniciando aqui as duas no mesmo local e estão se sobrepondo. Então, qual vai ser o ângulo entre a força, o vetor força e o vetor deslocamento? Vai ser de 0 graus, certo? A gente tem aqui o vetor deslocamento e o vetor força um em cima do outro. Então, o ângulo entre eles aqui vai ser de 0 graus, certo? Beleza. Qual é o cosseno de 0? É 1. Então, se a gente jogar esse valor de cosseno de θ aqui nessa fórmula genérica, a gente vai ter aquilo que a gente viu aqui no primeiro slide, que é a definição do trabalho, que é para uma força constante paralela, no mesmo sentido, que é isso aqui. A gente vai chegar nessa fórmula aqui mais simplificada. Como F e D eles são os módulos do meu vetor força e o módulo do meu vetor deslocamento, esses dois valores são positivos. Por esses dois valores serem positivos, o meu trabalho necessariamente vai ser positivo. Beleza? Agora vamos supor que a minha força ela esteja atuando nesse corpo aqui no sentido contrário do deslocamento. Vamos supor, a gente tem um objeto se movendo, aí vamos supor um carro. Ele está se movendo para cá, e eu começo a frear esse carro. Quando eu começo a frear esse carro, o que está acontecendo? Está uma força atuando
no sentido contrário ao deslocamento desse carro. Vamos supor, para eu frear alguma coisa, eu tenho que forçar ele no sentido contrário ao sentido que ele já estava indo. Então, isso aqui, nesse caso aqui, eu teria uma força atuando no sentido contrário ao deslocamento. Nesse caso aqui, qual vai ser o ângulo entre esses dois vetores? Eu tenho o vetor de deslocamento apontando para cá, o vetor força apontando para cá. O ângulo aqui ele é de 180 graus. Beleza? Então, nesse caso aqui, qual é o valor do cosseno de 180? O valor do cosseno de 180 é menos 1. Nesse caso aqui, a gente vai ter que o trabalho vai ser menos o valor do módulo da força vezes o módulo do deslocamento. Como eu já tinha falado, força e deslocamento, como eles são módulos, são positivos. Esse sinal negativo aqui vai tornar esse valor positivo, negativo. Então, sempre que a gente tem uma força atuando no sentido contrário do deslocamento, o trabalho exercido por essa força, ele é um trabalho negativo. Já vou adiantar aqui. A gente classifica o trabalho em dois tipos de trabalhos. Quando esse trabalho ele é positivo, ou seja, ele está no mesmo sentido, quando a força está atuando no mesmo sentido do deslocamento, a gente tem o que a gente chama de trabalho motor. Quando a gente tem um trabalho negativo, que é quando a força está atuando no sentido contrário ao deslocamento desse corpo, a gente tem um trabalho negativo, um trabalho resistência. Esse trabalho está sendo uma resistência ao deslocamento. Continuando aqui, outro exemplo de força atuando. Esses dois primeiros exemplos aqui foram as forças, eles estão na mesma direção. O que estava mudando aqui era o sentido. Agora vamos supor que a gente tem uma força aqui atuando num corpo. A gente tem o nosso vetor de deslocamento aqui, o corpo está se deslocando nessa direção. Agora vamos supor que a gente tem uma força qualquer aqui atuando em qualquer direção que faça um ângulo entre o vetor força e o vetor de deslocamento. Esse ângulo ele é maior que 90 e menor que 270. Então, qualquer ângulo aqui entre 90 e 270, eu vou ter um valor negativo de cosseno. Qualquer ângulo aqui entre 90 graus e 270, ou seja, independente da inclinação da força, desde que ela esteja no sentido contrário do deslocamento, né? Então, desde que ela esteja aqui, vamos dizer assim, entre aspas, a componente dela aqui que vai ficar na direção do deslocamento qualquer, que seja o ângulo entre 90 e 270, esse cosseno vai ser negativo. Então, por esse cosseno ser negativo, esse trabalho aqui, ele vai ser a força vezes o deslocamento, que a gente já viu que isso aqui é um valor positivo, vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ, nesse caso aqui, vai ser um valor negativo. Então, quando a gente tem uma força atuando com um ângulo de 90 a 270 em relação ao deslocamento, esse trabalho aqui vai ser negativo. Beleza? Vamos para o quarto exemplo aqui, o quarto caso. Agora eu estou pegando qualquer força que está atuando aqui entre aqui o ângulo de 0,90 e o ângulo aqui de 270 e 360 graus. O valor de cosseno para qualquer desses ângulos aqui, ele vai ser positivo. Então, necessariamente, qualquer força que eu tiver aqui atuando nesses ângulos aqui em relação ao deslocamento, ele vai ser um trabalho positivo. Aqui eu só estou citando exemplos, tá, pessoal? Mas estou sempre citando exemplos, não. Estou mostrando para vocês os principais casos, todos os casos, na verdade, que vocês vão encontrar. Mas por essa fórmula aqui, vocês olhando o ângulo que forma, vocês já sabendo o valor do cosseno, né? Vocês já vão obter automaticamente esse valor de trabalho negativo ou positivo. É só acertar certinho o sinal do cosseno desse ângulo. E por último aqui, o caso específico que a gente tem quando a força ela é totalmente perpendicular ao deslocamento. Então, quais são as duas possibilidades que a gente tem de ângulo? Que é quando a gente tem um ângulo de 90 graus, ou quando a gente tem aqui um ângulo de 270, que seria ele aqui perpendicular, mas apontando para baixo.
a gente teria aqui um ângulo de 270 graus. Nesse caso aqui, a gente tem o cosseno de θ valendo zero. Então, nesse caso aqui, o trabalho executado por essa força, ele é zero. Mas é estranho, né? Mas se vocês pensarem, qual seria... como é que ele estaria fazendo esse trabalho aí? Essa força aqui, por ela ser totalmente vertical, ela não tem influência nenhuma na posição, na direção horizontal. Então, não faz sentido a gente falar que essa força vertical ela consegue fazer um trabalho para a posição horizontal, já que ela não tem nenhuma componente ali horizontal para fazer algum tipo de trabalho nesse sentido de deslocamento, beleza? Então aqui, pessoal, vamos lá. Algumas observações. O trabalho, ele é sempre trabalho de uma força. Esse trabalho é sempre feito por uma força. O trabalho ele é realizado em um deslocamento. Então, é importante vocês, para você definir o trabalho, você precisa definir o trabalho de uma determinada força e de um determinado deslocamento. Então, você tem que definir qual é o vetor da força que você quer analisar o trabalho e qual é o vetor do deslocamento que você quer avaliar também. A gente vai ter um exercício no final da aula que esse conceito aí vocês vão ver que é importante. Você precisa definir aonde você quer avaliar o trabalho, qual é o vetor de deslocamento que você quer avaliar e qual é a força que você quer avaliar também o trabalho. O trabalho, como eu já falei anteriormente, ele é uma grandeza escalar. O trabalho depende do referencial. E, como eu falei, o trabalho ele é positivo quando ele favorece o deslocamento, que é o que a gente tem o trabalho motor, e negativo quando ele se opõe ao deslocamento. Então, coloquei aqui uns exemplos para vocês. Nessa primeira figura aqui, essa força aqui que o carro faz no reboque, ela faz com que o reboque desloque, se mova no mesmo sentido do deslocamento. Na verdade, a força que o carro faz, ela está no mesmo sentido do deslocamento. Então, por essa força que o carro está fazendo está no mesmo sentido do deslocamento do reboque, essa força ele exerce um trabalho motor no reboque. Agora aqui, no caso que a gente tem um cara aqui puxando um caixote, o caixote está se deslocando nesse sentido aqui da seta verde, que é o deslocamento. Aí a gente tem aqui essas duas forças, a força que a pessoa está fazendo e a força de atrito do caixote aqui com o solo. Essa força de atrito ela está no sentido contrário ao deslocamento. Então, a gente tem que a força de atrito ela vai estar exercendo aqui um trabalho resistente. E a força F que a pessoa está fazendo aqui no caixote, ela vai ser o trabalho motor. Beleza? Que ela está no sentido aqui do deslocamento. Outros exemplos aqui, pessoal. Um corpo caindo, qual é a direção do deslocamento aqui em um corpo em queda? A gente está indo do ponto A, que é mais alto, para um ponto B. Nesse caso aqui, a força-peso está sempre atuando para baixo. Então, o vetor de deslocamento aqui, ele está na mesma direção, que é a direção vertical, e no mesmo sentido da força-peso. Então, quando o corpo está caindo, a força-peso ela está favorecendo aqui o deslocamento. Então, nesse caso, ela exerce um trabalho motor. Agora, a mesma força-peso, quando eu estou lançando um objeto para cima, que esse objeto está iniciando embaixo e está indo para um ponto B em cima, então o meu deslocamento está na direção vertical, mas o sentido dele está para cima, a minha força-peso ela tem a mesma direção e sentido oposto. Então, como ela está se opondo aqui ao meu vetor de deslocamento, ao sentido do meu vetor de deslocamento, esse aqui, nesse caso, a força-peso ela está exercendo aqui um trabalho resistente. Beleza, pessoal? Aqui agora vamos analisar, pode ser que tenham questões que vocês encontrem, que a questão traga para vocês um gráfico da força em função do deslocamento que um corpo teve. E ela pode pedir para vocês, baseado nesse gráfico, calcular qual é o trabalho que essa força exerceu ao longo de uma determinada distância,
ao longo de todo o trajeto, aí vai depender do que a questão pedir. Então, tem alguns casos que a gente vai ver, que a gente consegue utilizar o gráfico para fazer esse cálculo. Então, se a gente tem um gráfico de uma força F, essa força F ela é constante ao longo do deslocamento, então vamos supor que a gente tem aqui, nesse primeiro caso, a gente tem aqui a força F sendo constante ao longo de todo o deslocamento. O segundo caso aqui, no primeiro caso a gente tem a força F sendo constante e também aqui está sendo paralela ao deslocamento. Aqui já nesse segundo caso a gente tem a força sendo constante e com alguma certa inclinação aqui ao deslocamento, e essa terceira força aqui também constante e com uma certa inclinação. Se a gente tem um gráfico F em função do deslocamento, o trabalho realizado por essa força vai ser a área aqui do gráfico vezes o cosseno de θ dessa força aqui em relação ao deslocamento. Beleza, pessoal? Então, para esse primeiro caso aqui, o cosseno de θ vai ser 0. Então, o cosseno, o θ vai ser 0 e o cosseno de θ vai ser 1. Então, para esse primeiro caso aqui, a área do gráfico vai ser o quê? Vai ser o trabalho vai ser o quê? A área do gráfico vezes 1. Então, vai ser a própria área do gráfico. E se a gente olhar bem, o que significa essa área do gráfico aqui? Qual é a altura aqui? É um retângulo, né? Então é a base vezes a altura. A gente tem que a base é D e a altura a gente tem que a altura é F. Então a gente tem que o trabalho é igual à área, que seria a base D vezes a altura F. Certo? Aí aqui agora para um outro caso aqui com um determinado ângulo, a gente vai ter nada mais nada menos que a fórmula completa, que seria tal vezes tal é igual a área, que vai ser a base vezes a altura, F vezes D, vezes o cosseno de θ. Beleza? Então, quando a gente tem uma força constante em função do deslocamento, ou seja, essa força não vai variar, ela vai ser, vocês podem ver aqui pelo próprio gráfico, ela vai ser igual durante todo o deslocamento. A gente pode achar esse trabalho aqui simplesmente fazendo que o trabalho é igual a essa área aqui embaixo da curva, vezes o cosseno de θ aqui. A questão aí vai ter que falar para vocês, eventualmente, qual é o ângulo que essa força está atuando. Se ela fala que é paralelo, vocês sabem que o ângulo é 0, então é pura e simplesmente a área ali embaixo da curva. Temos uma segunda condição que a gente também consegue aproveitar o gráfico de uma força, variando um gráfico de força em função do deslocamento. É quando a gente tem uma força com direção constante, ou seja, qualquer que seja o ângulo aqui entre o vetor força e o vetor deslocamento, ele vai se manter constante. Na verdade, a direção vai se manter constante. O ângulo pode variar eventualmente se, por exemplo, se a força aumenta, o ângulo, se a força simplesmente está aqui, é um valor, por exemplo aqui, que foi o que eu desenhei aqui, ela tem aqui um valor módulo F1, mas ela aumenta aqui a intensidade mantendo o ângulo, ela simplesmente aumenta mantendo o ângulo. Eu não vou nem variar esse teto, mas também pode ser que eu diminua a ponto dessa força virar, ter um sentido contrário. A direção dela vai continuar a mesma, mas o ângulo agora vai passar a ser esse teto aqui. Mas o que importa é a direção não mudar. Eu não sei se vocês se lembram lá da aula de vetores, a direção é propriamente o ângulo aqui. Então, a direção seria, desde que o vetor aqui estiver simplesmente oposto, eu continuo com a mesma direção, mas de toda forma eu teria que levar em conta o novo ângulo θ formado. Mas acho muito difícil isso aí aparecer em alguma questão, mas
O que importa é vocês saberem que se a direção ela se mantém constante ao longo do deslocamento, desde a força pode variar, o módulo da força pode variar, o que não pode variar seria a direção. Então, se a gente tem uma força com direção constante e variável, só que ela é variável ao longo do deslocamento, a gente pode pegar essa área aqui embaixo do gráfico e também achar que o trabalho vai ser a área vezes o cosseno de θ. Beleza? Então, aqui um exemplo que a gente usa isso, que a gente vai aplicar essa propriedade aí do gráfico. Na verdade, eu vou demonstrar como é que a gente chega no trabalho da força elástica usando essa questão do gráfico. Como é que a gente calcula o trabalho de uma força elástica? Na primeira aula, se eu não me engano, de dinâmica, eu mostrei para vocês como é que era, o que era a força elástica. A força elástica ela é dada por uma constante da mola aqui, vezes o deslocamento que essa mola aqui sofreu. Então, vamos supor, num caso que a gente tem um alongamento de uma mola, isso aqui é um exemplo, né? Ou seja, eu estou com a mola aqui numa posição inicial, em equilíbrio, e eu faço uma força F aqui, que vai fazer com que essa mola se desloque para cá. Só que na medida que eu estou fazendo uma força F para cá, a minha mola está começando a gerar uma força elástica. Então, no final aqui, no momento inicial, eu não tenho força nenhuma aplicada. Aí eu vou aplicar uma força aqui, tal qualquer. E daqui, do momento inicial até o momento final, que eu vou ter uma força F aqui, que vai estar em equilíbrio com a minha força elástica, para elas justamente terem parado de alongar, é porque essa força que eu estou aplicando, eu estou puxando a mola, por exemplo. Eu estou puxando essa mola, vai chegar uma hora que a força elástica da mola vai se igualar a essa força que eu estou fazendo e vai fazer com que essa mola pare de deformar. Então, mas a força elástica ela está se opondo aqui ao deslocamento. Então, no caso do alongamento da mola, eu vou fazendo uma força, a força elástica ela vai aumentando à medida que eu vou aumentando esse deslocamento aqui, até chegar uma hora que ela vai se igualar a essa minha força que eu estou aplicando para deformar a mola e ela vai parar de deformar. Então, no caso de um alongamento e também no caso de uma compressão da mola, a força elástica está se opondo ao meu vetor de deslocamento. Dá para entender isso aí? Eu estou deslocando para cá, só que a minha força elástica está forçando, ela teoricamente está forçando a mola para voltar para a posição inicial. Entendeu? Então ela está voltando aqui ela força para voltar para a posição de equilíbrio. Então a força elástica ela atua no sentido contrário ao deslocamento. E qual seria o gráfico dessa força elástica aqui em função desse deslocamento aqui? A própria força elástica ela já é meio que ele é dado aqui pelo, assim, como é que eu sei o valor da força no momento zero? Eu não tenho deslocamento nenhum, então a força elástica ela é zero. Aí vamos supor, tem um tempinho intermediário aqui que x, esse xm aqui sobre 2. Então qual vai ser a força elástica? Vai ser k vezes xm sobre 2 até eu chegar aqui no meu deslocamento máximo, que a força elástica aqui vai ser kx. Então a minha força elástica parte aqui do x igual a zero de zero e do x igual a d para um valor de força elástica. Beleza? Deu para entender isso aí? Então, esse aqui é o meu gráfico de força por... Isso aqui não é um multiplicado não, tá, gente? É só a indicação. Versus. Força versus deslocamento. E eu acabei de falar para vocês que quando eu tenho uma força variável, mas com direção constante, eu também posso falar que a área de baixo, a área sobre esse gráfico, ela vai ser, vezes o cosseno de θ, vai ser o meu trabalho. Aqui na força elástica, eu sei que a direção mantém constante, porque a mola, a força elástica está sempre paralela aqui ao deslocamento da mola. Não faz sentido você variar essa direção. Você está puxando a mola, ela está sempre esticando ali na horizontal, ou dependendo da mola, ali
na vertical, mas a direção é sempre, ela vai ser sempre paralela ao deslocamento e constante, a direção é sempre constante. Paralela significa que elas têm aqui também a mesma direção, além da direção ser constante, nesse caso aqui elas também vão ter a mesma direção. Então, nesse caso aqui do alongamento da mola, como é que a gente faria para calcular? Seria a área embaixo desse gráfico vezes o cosseno de θ. Quem é meu θ aqui nesse caso? θ aqui, ele é 180 graus. O vetor da força elástica e o ângulo entre a força elástica e o deslocamento é de 180 graus. Qual é a área aqui do triângulo? A área do triângulo é a base do triângulo vezes a altura dividido por 2. Quem é a base do meu triângulo? Foi esse valor xm aqui que eu desloquei, que a mola deformou. E quem é a minha altura? É a força elástica. Ela aqui começa em 0, então a altura aqui é kx. Então, a altura aqui desse triângulo é kx. Então, eu vou ter que o trabalho aqui realizado pela força elástica nesse alongamento da mola, ele é de x vezes kx dividido por 2, que é a base vezes a altura dividido por 2, vezes o cosseno de θ, que o cosseno de θ aqui ele o cosseno de 180 é menos 1. Então, eu vou ter que o trabalho aqui realizado no alongamento da mola, ele vai ser um trabalho negativo e que vai ser dado por menos kx ao quadrado dividido por 2. Beleza? Show de bola? Aí eu falo aqui que tanto para o alongamento quanto para a compressão da mola, o trabalho da força elástica ele é negativo, ele é um trabalho resistente. Se vocês pararem para pensar, se vocês tentarem tanto puxar uma mola quanto comprimir uma mola, vocês vão ter que fazer uma força para vocês conseguirem. A força elástica ela vai estar sempre fazendo uma resistência contrária ao deslocamento. Então, é um trabalho resistente. E para o caso da força elástica, em que a gente tem a força elástica atuando para retornar essa mola para o equilíbrio, a gente já tem o contrário. A gente teria aqui que numa posição inicial a mola está aqui alongada e a gente vai soltar essa mola e aí a força elástica ela vai puxar, no caso aqui o corpo que está preso pela mola, vai puxar ele para voltar para a posição de equilíbrio. Então, a gente vai ter um deslocamento aqui dessa posição, vamos supor que eu vou chamar aqui da posição 0, até essa posição aqui, x. Então, eu tive um deslocamento aqui nesse sentido, e a minha força elástica também atuou nesse sentido. Então, mesma direção, mesmo sentido, qual é o ângulo entre a força elástica aqui e o deslocamento? O ângulo aqui vai ser 0. E qual é a minha força elástica aqui no valor de x igual a 0? A força elástica aqui no valor de x igual a 0 é quando eu estou com a mola esticada, ela vai ser K vezes xm. Aí eu saio daqui desse valor que eu estou considerando aqui como se fosse o meu ponto de partida, então seria o 0 aqui do deslocamento, e indo para um deslocamento aqui que seria x. Então ele deslocou x. Só que em relação para a mola, para o ponto de equilíbrio da mola, esse valor aqui, que ele está em relação ao ponto de equilíbrio dela, é 0. São duas coisas diferentes, tá, gente? Isso aqui é o deslocamento, que eu estou considerando como se a origem fosse aqui, mas o xm aqui da constante elástica, ele é o quanto que a mola está deformada. Quando ela está no equilíbrio, ela tem 0 de deformação. Então, no ponto 0 aqui do deslocamento, eu vou ter a força elástica máxima, que é quando ela está atuada. E quando eu solto e ela percorre essa distância d, aqui, a distância é quando ela percorre o deslocamento e volta aqui para a posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, a minha força elástica é 0. Então, aqui eu tenho o contrário. Eu tenho, vamos dizer assim, no início do movimento, eu tenho uma força elástica existente, expressiva. E quando eu solto essa mola e ela volta para o equilíbrio, ela está com a força elástica, ela
é zero, beleza? Então, mesma coisa. Para calcular essa força, esse trabalho feito pela força elástica aqui no retorno para a posição de equilíbrio, eu calculo essa área aqui embaixo do gráfico. A área vai ser bem da mesma forma que a gente viu. Qual é o deslocamento aqui? Foi de 0 até x, então o deslocamento foi x. Qual era a força elástica aqui no momento 0? Kx. E qual era na posição x? Era 0. Então, base vai ser x, altura kx, dividido por 2, porque é base vezes altura dividido por 2. Cosseno de θ, cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho aqui realizado pela força elástica para retornar a mola para o equilíbrio, ela é um trabalho positivo. Por quê? Porque é a força elástica que está fazendo com que esse corpo se mova na direção do deslocamento. Na verdade, é essa força elástica que está fazendo com que o corpo se mova, então ela está indo no mesmo sentido do deslocamento. E quando a gente está no mesmo sentido do deslocamento aqui, o trabalho é positivo, e a gente tem aqui o que a gente chama de trabalho motor. E por fim, a parte teórica, o trabalho é uma grandeza muito importante, mas para a maioria dos equipamentos que existem, é mais conveniente você trabalhar com, é mais conveniente e também, às vezes, é necessário você saber. Não adianta você saber que aquele equipamento ali tem o trabalho que ele faz. Você precisa saber o quão rápido ele faz um determinado trabalho. Então, o quão rápido um equipamento, uma máquina ou coisas em geral fazem trabalho em relação a um determinado tempo, é determinada a potência desse equipamento. O que é a potência? A potência é a taxa que você consegue fazer um trabalho pelo tempo. Então, seria a razão entre o trabalho e o tempo. Então, quando você tem aí você tem o estilo velocidade. Você teria a velocidade instantânea, você tem a potência instantânea e você também tem a potência média. Então, se um determinado equipamento ele realizou 3.000, ele fez 3.000 kJ gerou 3.000 kJ de energia em 10 segundos, você vai ter o que? 3.000 joules dividido por 10 segundos. Então a potência média desse equipamento vai ser de 300 joules por segundo, que é watts. Eu vou falar disso na próximo slide. Então, basicamente, potência é a razão do trabalho que alguma força faz pelo tempo que levou para fazer esse tanto de trabalho. As unidades de trabalho e potência, trabalho ela é força vezes o deslocamento. No SI, força é Newton, deslocamento é metro. E essa unidade Newton vezes metro é chamado de Joule. Aí aqui eu só detalho mais um pouquinho, só para vocês lembrarem que Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é massa vezes a aceleração, m, e aqui a gente tem a aceleração, vezes o metro, que é o deslocamento. Unidade de força, massa vezes a aceleração, unidade de deslocamento, metro, que aqui a gente vai dar quilograma vezes metro ao quadrado. Esse metro vai multiplicar com esse aqui, vai ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui, na maioria das vezes, vocês não vão saber, não vão precisar usar, mas pode ser que a questão de massa em grama, vocês precisam fazer algum tipo de conversão. Então é só para... a maioria das vezes você vai conseguir usar Joule é igual a Newton vezes metro, já resolve sua vida, mas é bom vocês saberem que Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado e que Joule é quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E por fim, potência. A unidade de potência no SI é o trabalho, que é Joule, que é a unidade de SI do trabalho, dividido pelo tempo. Então, seria Joule por segundo, que é a unidade de potência que é chamada de Watt. E Joule a gente viu aqui que é quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Se a gente divide isso por segundo, a gente vai estar dividindo... a gente coloca um segundo aqui dividido isso aqui.
ele vai passar dividindo esse camarada aqui. Dividindo não, desculpa, vai multiplicar o que já estava dividindo, né? Se a gente tem aqui quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Quando a gente divide por segundo, é como se a gente estivesse multiplicando por 1 sobre segundo, certo? Quando a gente multiplica isso aqui, a gente multiplica a parte de baixo, multiplica a parte de cima. Então, a gente vai ter, no final das contas, quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao cubo. Só unidade mesmo, beleza? Show! Aí fechamos aqui a parte teórica. Vou começar aqui agora a parte de fazer alguns exercícios com vocês, beleza? Então, galerinha, exercício 1. Um bloco parte da posição A e atinge a posição B sobre a ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura. Sendo F 50 newtons, cosseno de beta 0,8, a força peso 70 newtons, a força normal 40 newtons e a força de atrito 10 newtons, e a distância D entre o ponto A e B 5 metros, determine o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. Então, acabei de falar com vocês que para a gente calcular o trabalho, a gente tem a seguinte fórmula. O trabalho ela vai ser a força que a gente quer avaliar o trabalho, vezes o deslocamento, vezes o cosseno entre essa força, o cosseno do ângulo entre essa força e o vetor de deslocamento. Então, para a gente aplicar essa fórmula, a gente tem que analisar força a força. Essa fórmula ela é válida para cada força. Para a gente calcular o trabalho da força-peso, que é o primeiro aqui que eu fiz, a gente vai ter que analisar qual é o valor da força-peso. O valor da força-peso é 70 newtons. Então, o módulo aqui da força-peso é 70 newtons. A distância D é 5. Agora, qual é o cosseno, qual é o ângulo entre a força-peso e o vetor de deslocamento? O vetor de deslocamento ele está aqui na direção horizontal. Então, a gente tem aqui que o vetor de deslocamento está na direção horizontal e a força-peso ela está perpendicular ao deslocamento. Qual? D e P. O ângulo aqui seria esse ângulo aqui de 270 graus. Beleza? Qual é o cosseno de 270? A gente já viu, o cosseno de 270 ele é zero. Então, o trabalho que a força-peso realiza vai ser nulo. Beleza? Show? Agora vamos analisar a força normal. A força normal, ela também é perpendicular ao deslocamento. Só que ela é perpendicular aqui ao deslocamento, formando um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai ter que aqui o trabalho da força normal seria o módulo da força normal, a questão dá para a gente que é 40 newtons, o módulo do deslocamento, que a questão também fala para a gente que é 5 metros, vezes o cosseno do ângulo entre a força normal e o vetor de deslocamento. Então, cosseno de 90 é zero, então a força normal também ela não vai contribuir com nenhum tipo de trabalho. Então, o trabalho dela aqui é nulo. Vamos ver agora a força de atrito. Qual vai ser o trabalho feito pela força de atrito? A gente tem que a força de novo, o vetor de deslocamento está aqui. A força de atrito está na mesma direção do vetor de deslocamento, só que ela está com sentido oposto ao vetor de deslocamento. Então, a gente tem aqui o vetor D e aqui a força de atrito. Qual é esse ângulo aqui? Esse ângulo é um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo de 180 graus, que é o cosseno de 180, o cosseno de 180 é menos 1. Valor da força de atrito, a questão dá para a gente, 10 newtons, 5 é o valor de deslocamento. Então, o trabalho realizado aqui pela força de atrito vai ser de 50 vezes menos 1, vai ser de menos 50 joules. Vamos agora avaliar o trabalho feito pela força F. A força F ela está aqui em relação ao vetor de deslocamento, formando um ângulo beta.
Então, o trabalho da força F vai ser a força F, o valor de módulo dela, que a questão fala para a gente que é 50, vezes o deslocamento, vezes o cosseno desse ângulo beta aqui. A questão fala para a gente... Opa, aqui é cosseno de beta, tá, gente? Mas o cosseno de beta, ele a questão fala para a gente que é 0,8. Então, o trabalho feito pela força F vai ser a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo aqui, que a questão diz pra gente que esse valor do cosseno desse ângulo é 0,8. Então ela já deu aqui prontinho pra gente. Pode ser que a questão ela desse o ângulo para vocês e vocês teriam que saber o valor do cosseno desse ângulo. A gente vai ter questão mais pra frente para isso. E tem isso. Então aqui 50 vezes 5 vai dar 250, vezes 0,8 vai dar 200. E a letra B, ela pede para a gente fazer o trabalho da força resultante nesse deslocamento, desculpa. Então, o trabalho da força resultante seria o trabalho de todas as forças. A soma do trabalho de todas as forças. Então, a gente tem a soma do trabalho da força normal, que é 0, a soma do trabalho da força peso, que também é 0, a soma do trabalho da força de atrito, que é menos 50, e a soma o valor do trabalho aqui da força F, que é 200. Então, a gente tem a soma de todo mundo aqui, a gente tem que o trabalho da força resultante dá 150 joules. Tranquilo? Exercício 2. Vamos lá. Esse aqui é de gráfico. O gráfico representa a variação da... o gráfico abaixo representa a variação da intensidade da força resultante F, que atua sobre um corpo de 2 kg de massa em função do deslocamento x. Sabendo que F tem a mesma direção e sentido do deslocamento, determine a aceleração máxima atingida pelo corpo e o trabalho total realizado pela força F entre as posições x igual a 0 e x igual a 3 metros. Então vamos lá, pessoal. Vamos responder a letra A. A aceleração máxima atingida por esse corpo. Aí isso aqui a gente tem que lembrar lá da nossa aula de dinâmica. Qual é a relação da aceleração com a força? A força ela vai ser dada pela massa vezes a aceleração. Então, se a gente tem aqui um gráfico de força resultante, que ele fala que a força resultante F, né, em função do deslocamento, em que momento aqui que a gente tem uma força máxima? Se a gente tem uma força máxima, a gente vai ter uma aceleração máxima. Então, a força máxima aqui ao longo desse deslocamento foi de 4 newtons. Então, nesse caso, a aceleração máxima a gente tem que calcular considerando essa força máxima de... na verdade, essa aqui, a força máxima de 4 newtons. Então, vamos lá. FR, 4 newtons, a força resultante foi 4 newtons, é igual a massa vezes a aceleração. A massa, a questão fala para a gente que é 2 kg, e a aceleração a gente vai calcular aqui. Vai ser 4 dividido por 2, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem aqui a resposta da aceleração máxima. E o trabalho total realizado pela força F, a gente vai ter que usar aqui o artifício da área embaixo do gráfico. Quem é a área aqui embaixo do gráfico? Qual é o trabalho? Vai ser, o trabalho é a área embaixo do gráfico vezes o cosseno de θ. Qual é o cosseno de θ? A questão fala para a gente que eles têm a mesma direção. Então, aqui a gente tem o deslocamento para cá e tem a força F. E também tem o mesmo sentido do deslocamento. Então, a gente tem aqui a força F e a força e o vetor de deslocamento. Então, se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, eles estão sobrepostos um sobre o outro. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o ângulo entre esses dois vetores é de 0 graus. Sendo assim, cosseno de 0 a gente sabe que é 1. O trabalho vai ser pura e simplesmente aqui o valor da área embaixo do gráfico. Isso aqui é um triângulo. A gente pode fazer que o triângulo a área do triângulo é a base vezes a altura. Qual é a base desse triângulo? É 3. E a altura é 4. Então, 3 vezes 4 dividido por 2. É base vezes a altura sobre 2, né? Então, 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Então, o trabalho realizado por essa força aqui entre x igual a 0 e x igual a 3 vai ser de 6 joules. Show? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui a terceira e última questão da aula. A questão 3 fala o seguinte. Um pequeno bloco de massa igual a 2 kg sobe uma rampa inclinada de 30 graus em relação à horizontal sob a ação da força F, de intensidade 20 newtons.
conforme indica aqui a figura. Sendo a gravidade, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e essa altura h aqui 2 metros, determine o trabalho realizado pela força F, pela força peso e pela força normal no deslocamento aqui do ponto A até o ponto B. Então, o que aconteceu? O bloco ele saiu aqui do ponto A e foi até o ponto B, sendo puxado aqui por essa força F. Então, ele percorreu uma distância AB aqui, que a princípio a questão não deu para a gente. Mas a gente consegue calcular porque a questão deu para a gente que essa altura aqui, ela vale 2 metros. E a gente tendo isso aqui e tendo também o valor aqui do plano inclinado, do ângulo aqui de inclinação do plano, a gente consegue calcular esse valor aqui do segmento AB. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que o seno aqui desse ângulo aqui, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui é a altura H e a hipotenusa é o valor aqui do segmento AB, que seria o módulo aqui do vetor de deslocamento. Seno de 30 é meio, então meio vai ser igual a 2 dividido por D, então D é 4 metros, 2 dividido por 4 dá meio, beleza? Então a gente achou aqui com isso o valor do módulo do vetor de deslocamento. Vamos então agora para a próxima etapa da gente resolver a questão, que ela quer saber justamente o trabalho. O trabalho a gente precisa saber o que? A intensidade da força, de cada uma dessas forças. A força F, a própria questão já dá para a gente, que é 20 newtons. A força peso, a questão não fala, mas a gente calcula aqui, né? É a massa vezes a aceleração da gravidade, então é 2 vezes 10 também, vai ser 20 newtons. E a força normal, a gente consegue calcular aqui, a força normal ela é o que? É a força peso, nesse caso, né? Peso vezes... para aqui é seno, cosseno, peso vezes cosseno de θ. Cosseno de 30, tá? θ eu estou considerando como se fosse o ângulo entre as duas forças. Então é cosseno de 30, que é o cosseno aqui do plano inclinado. A gente viu isso aí já nas aulas anteriores. Beleza, pessoal? Então a gente também consegue calcular a intensidade da força normal. Show? Então, o que está faltando agora para... A gente já calculou o D, a gente viu que consegue calcular aqui as intensidades dessas três forças. O que está faltando? É o θ, que é o valor do ângulo entre cada uma dessas forças e o vetor de deslocamento. Show? Então vamos aqui primeiro para o ângulo entre a força F e o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento e a força F, a gente vê aqui pela figura que eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então está um sobreposto aqui em cima do outro, o ângulo entre eles aqui vai ser de 0 graus. Show? A força normal e o vetor de deslocamento, a força normal está aqui perpendicular, a força normal a gente sabe que é perpendicular aqui ao plano inclinado, então em relação ao vetor de deslocamento, ela vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Então aqui o ângulo entre a força normal e o vetor de deslocamento, aqui o vetor de deslocamento aqui, na direção AB, força normal perpendicular, 90 graus. E agora o que é um pouquinho mais chato de enxergar é o ângulo entre o vetor de deslocamento e a força peso. Nossa, tá difícil aqui o desenho, mas imagina que isso aqui está perpendicular, que é esse ângulo aqui que a gente quer. Então aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer para calcular isso? Ela não é tão difícil não, quanto parece. Aqui, se a gente faz aqui um desenho desse triângulo, cadê? Vamos fechar esse triângulo aqui e vou prolongar essa reta aqui. Pronto. Então aqui eu tenho um ângulo de esse triângulo aqui, vamos colocar aqui W, esse ponto W aqui, vamos botar esse ponto C. Nesse triângulo AWC, a gente tem um ângulo aqui de 90 graus, aqui é 30, que a questão dá pra gente, então aqui é 60, certo? 180 menos 90
dá 90, menos 30 dá 60. Então, para fechar o ângulo interno aqui, tem que ser 60 graus. Agora, vamos colocar aqui um K aqui, esse ponto aqui. Agora, vamos olhar para esse triângulo KPC. Aqui é 60, aqui é 90. Então, esse ângulo aqui, ele tem que ser de 30 graus, certo? E esse ângulo aqui, ele é 90. Então, faz com que eu tenha que esse ângulo aqui, ele é 120 graus. Portanto, como a volta completa é 360, 360 menos 120, isso aqui dá 240. Beleza? Agora, vamos lá. 240, como é que ela lembra lá do círculo trigonométrico? 240, a gente tem um ângulo aqui e a gente tem aqui o ângulo de 120. Aqui a gente tem um ângulo de 240. Beleza? Aqui é 180, né? A gente tem que... O ângulo de 120, ele tem o mesmo cosseno aqui do ângulo de 180. Aqui, a diferença aqui entre 180 e 120 aqui é de 60 graus. E aqui a diferença também entre 240 e 180 é de 60 graus. Beleza? E a gente sabe que cosseno a gente pega aqui no eixo X, né? Então, e aqui o cosseno de 60, propriamente dito, é aqui. Esses valores aqui de cosseno, para 60 graus, para 120, para 240 e para 300, a gente sabe que é numericamente tudo igual, que vai ser 0,5. O cosseno de 60, ele é 0,5, aqui é 60. 120 já vai estar aqui na parte negativa. Então, o cosseno de 120 e de 240, eles vão ser menos 0,5. Então, o cosseno aqui de 120 e 240, eles são menos 0,5. Então, a gente consegue também achar o valor de cosseno desse camarada aqui. A gente já achou o ângulo, só é um pouquinho mais chato, não é um ângulo tão simples, né? Mas se pensar um pouquinho, vocês acham de boas aqui o valor do cosseno de 240. Aqui, inclusive, eu estava com 120 na cabeça, mas aqui é 240, tá, gente? Que é o ângulo aqui entre o D e a força-peso. Show? Então, cosseno de 240 é menos 0,5. É só a gente fazer aqui Opa, calma aí, eu pulei coisa. Defini aqui o ângulo. Agora eu já passei direto para a parte do cosseno, mas eu tinha que ter feito as outras primeiro, né? Não necessariamente, mas tá, mas vamos calcular logo então o trabalho aqui da força-peso. Trabalho da força-peso vai ser o quê? Vai ser a força-peso, que a gente já viu que era 20 newtons, que é 2 vezes 10, vezes o deslocamento, que é 4, vezes 0,5, que é o menos 0,5, que é o cosseno de 240. Então aqui o trabalho da força-peso vai ser menos 40 joules, beleza? Trabalho da força normal. A força normal vai ser P vezes o cosseno de 30, vezes a distância, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90. O cosseno de 90 aqui já é zero, gente, então nem precisa calcular isso aqui. Já vai dar 0 joules, o trabalho da força normal. E o trabalho da força F vai ser a força F propriamente dita, que é 20 newtons, vezes a distância aqui, não é 4, é 5. Peguei da questão anterior, Ctrl C, Ctrl V. É 4 e o cosseno de 0, que é 1. Então aqui, na verdade, não é 100, é 80. Vai ser 80 joules. Beleza? Então a gente calcula aqui os três trabalhos para essas 3 forças diferentes. Show? Maravilha, então. A gente fecha a aula por aqui. Semana que vem a gente vai continuar nessa pegada aí de energia. A gente vai começar a ver parte de conservação de energia.
E vou ter que marcar com vocês de novo uma outra aula aí de exercício pra gente pegar só exercício mesmo. Não vou nem tentar fazer se tiver que fazer alguma revisão, vai ser alguma coisa bem rápida, mas porque essa parte da matéria, cara, a parte teórica é pouca, mas tem que fazer muito exercício mesmo. Beleza? Valeu então, pessoal. Boa noite.